E se queremos falar sobre história e cultura nesta temporada de verão do Conexão Jovem, não podemos deixar de visitar o bairro do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. A história neste lugar está intimamente ligada à da própria cidade e, claro, do Brasil. Fundado em 1549 por Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, aqui está a raiz do que hoje é Salvador. Escolhido por sua localização estratégica, este lugar está no alto, próximo ao porto e com uma barreira natural constituída por uma elevação abrupta do terreno. Os começos da primeira cidade do Brasil estavam protegidos por uma verdadeira muralha que facilitaria sua defesa. Conta um pouquinho pra gente onde a gente está aqui nesse momento. Nós estamos aqui no Cruzeiro de São Francisco. Atrás da gente é a Igreja da Primeira Ordem de São Francisco, conhecida popularmente como a Igreja de Ouro, porque ela tem o seu interior todo ornamentado com talhas douradas, enfim, e ao lado dela tem a Igreja da Terceira Ordem e esse núcleo aqui que durante muito tempo foi residência de nobres, de comerciantes e hoje é ocupado pelo comércio turístico. Aqui a gente tem restaurantes, lojas de souvenir, hotéis e etc. Você até estava comentando, né? Uma casa especial aqui nessa região é aquela casa que a gente vê aqui atrás, né? Essa amarela aqui, que conta um pouquinho pra gente porque ela é particularmente interessante. Esse é um dos hotéis do circuito Hotéis de Charme do Brasil e quando eles fizeram a restauração, a reforma do lugar, eles encontraram no fundo o mikveh, ou mikvah, como alguns falam, que é uma sala, um espaço de banho ritualístico do judeu tradicional. E revelando então que aqui nessa residência, que morou no século XVII, um nobre português comerciante, que ele era, na verdade, um dos judeus que saem de Portugal por conta do decreto de Dom Manuel I, de que a partir daquele período todo o judeu deveria ser convertido ao cristianismo. E aqui, de modo secreto, ele exerceu a sua fé a poucos metros da igreja de São Francisco. Então isso ficou, no mínimo, peculiar, né? E em estudos feitos por especialistas, eles colocam essa sala de banho, eles dataram ela de um período próximo da sinagoga judaica encontrada lá na cidade de Recife, no Recife Antigo. Num outro momento, quem sabe a gente consiga visitar para mostrar, né, como é interessante, muito bonito inclusive o lugar. Uma coisa que a gente está conversando muito enquanto conhece aqui a Bahia é essa questão da restauração, do desafio, né? De cuidar a história e ao mesmo tempo choque com a realidade. Conta um pouquinho pra gente aí como que a gente vê isso, as duas caras, né, da questão. Na verdade, esse senso, esse cuidado com a restauração, ele não vem desde sempre. A gente encontra aqui dentro desse núcleo histórico já muita coisa descaracterizada a partir do final do século XIX para a virada do século XX. Havia um modismo de se parecer com a França, de se parecer com Paris, né? Isso nas grandes capitais brasileiras. Então, muitos modificavam o aspecto da fachada, trazendo elementos decorativos contemporâneos, ou seja, do Art Nouveau, do Art Deco, da virada do século XIX para o século XX. E isso acabou descaracterizando. Essa casa aqui, por exemplo, a sua construção é do mesmo período desse conjunto, mas os elementos decorativos não são originais da época de construção. Então, o que o Instituto do Patrimônio fez? Ele vai restaurar essas casas, vai mantendo a característica que eles encontraram no período do restauro, mas elas acabam contando a história da própria arquitetura, da evolução dessa arquitetura. Temos alguma coisa do período original, né? E alguma coisa já
do final do século XIX para a virada do século XX, quando então a gente começa a ter esse senso de preservação histórica, de manter as coisas dentro daquilo que é dito como original, as cores, as formas, etc. É importante porque você não pode descartar a história de um povo para contar uma outra por cima dela. Você tem que contar a história a partir daquilo que você está encontrando. Você não rasga, joga fora e eu vou investir no novo. Você vai avançando a partir daquilo e assim a gente tem uma visão panorâmica, né, dessa evolução humana, de costumes, essa evolução de arquitetura e outras coisas. Uma das regiões mais conhecidas do Pelourinho é a Praça José de Alencar, onde já esteve o Pelourinho original, que deu nome ao bairro. Esta antiga coluna de pedra ou madeira era bem comum no Brasil colônia. Normalmente, localizada no centro de uma praça, era o lugar onde criminosos eram expostos e castigados, a maioria deles escravos. Não é à toa que depois da revitalização da região, que deu o reconhecimento do Pelourinho como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, nos anos de 1980, que ele se transformou num lugar símbolo da resistência negra, o estudo da cultura e o reconhecimento de símbolos populares e étnicos. Então esse lugar aqui em Addison é especial, né? Muitas pessoas até podem, quem sabe, reconhecer esse lugar de algum filme, quem sabe, de algum videoclipe, né? Mas esse lugar também tem uma história muito importante, né? Que, quem sabe, marcou, sem dúvida, a história da Bahia e do Brasil também, né? Sim, com certeza, né? Nós estamos no Largo do Pelourinho, é o largo que acabou dando nome ao bairro, a toda a região. A boa parte do centro histórico ficou conhecido como região do Pelourinho. E Pelourinho a palavra vem um termo utilizado para se referir ao tronco. Um tronco de madeira que era usado nas fazendas de engenho, onde os negros eram castigados de acordo com a vontade do feitor ou de acordo com a vontade do seu, entre aspas, dono. E aqui, por se tratar de um núcleo urbano, havia uma grande concentração de escravos, que eram tidos como os escravos da casa, e eles faziam esse ato de castigo em público. Faziam normalmente aqui, nessa parte central, para que todos os outros vissem e compreendessem o castigo que era determinado para aqueles que não obedecessem, que não fizessem aquilo que se esperava. Então ficou conhecido como Largo do Pelourinho por conta desse tronco que existia aqui no lugar. Há um tempo atrás erigiram um monumento que ficou aqui por um período, mas acharam que era muito cruel e esse monumento foi tirado, foi levado para um outro lugar. Como você bem disse, muita gente está reconhecendo, porque esse lugar já foi usado muitas vezes como cenário para filmes nacionais, filmes estrangeiros, videoclipe do Michael Jackson, videoclipe do Paul Simon, outros artistas já estiveram aqui para mostrar. Aqui é um lugar de resistência, né? Do povo negro, da cultura negra, não de agora, mas desde sempre. Porque aqui, por exemplo, bem na frente da gente, a gente tem a Igreja do Rosário dos Pretos. Vamos mostrar um pouquinho para lá, a gente vai aproveitar, vai dar uma viradinha aqui, se o câmera não se importar, que você estava conversando que ela tem algumas diferenças, né? Tem. Hoje em dia, a diocese permite que o culto, né, a missa, seja realizada agregando à missa elementos da cultura africana. Então, as músicas usadas na liturgia, elas são tocadas com um ritmo africano, instrumentos africanos que têm muito mais a ver com a religião de origem do povo negro, a indumentária do padre, o momento do ofertório, tudo fazendo uma alusão à importância de se preservar elementos de raiz da cultura negra e mostrando que há a possibilidade de uma convivência
Então muita gente vem para assistir essa missa. É a missa que enche a igreja, porque é diferente, chama a atenção de muita gente. E essa igreja também, ela no passado foi objeto de litígio. Como estávamos comentando, algumas irmandades que não tinham sua própria igreja, elas usavam emprestada a igreja de outra irmandade até construírem as suas. E uma irmandade aqui acabou usurpando essa igreja e havia uma confraria de homens e mulheres negros que conseguiram entrar com um processo judicial, e esse foi a primeira causa ganha em prol de negros ainda em condição de escravidão aqui no Brasil. Eles tiveram o templo de volta e a outra irmandade então foi e construiu mais adiante a sua sede, o seu templo. Então é uma igreja muito querida, é uma irmandade diferente, é uma igreja que tem muitos aspectos folclóricos atrelados a ela, e isso acaba chamando a atenção de estudiosos daqui, de estudiosos de fora. O pastor tem um chamego diferente com ela mesmo, ela é uma igreja especial. Não é a Catedral Basílica, nem é a Igreja do Bonfim, que é a mais famosa, mas para o povo da região ela é muito especial. E a Bahia é um lugar especial, Salvador especialmente, um lugar especial. Você falou resistência, mas também um lugar de consciência, de tolerância, de respeito, né, para outras raças, para pessoas que pensam diferente. Conta um pouquinho para a gente que coisas que a gente pode aprender sobre preconceito, sobre racismo, conhecendo mais da história da Bahia. Nós também estamos aprendendo muito ainda, né? Mas aqui nós temos a capital mais negra fora da África. E durante muito tempo ficou conhecida como Roma Negra. Então nós temos aqui o bairro mais negro das Américas, que é o bairro da Liberdade. Há uma grande concentração, um bairro próximo daqui, um bairro de resistência da religião de matriz africana, dos costumes. E esse bairro, ele tem reverberado para a cidade um trabalho que inclusive a Escola Adventista faz parte desse trabalho, que é o trabalho do empoderamento feminino, da mulher negra, de se reconhecer com a sua beleza peculiar, com seus traços peculiares, valorizando aquilo que ela tem de mais bonito, que é o ser negra. E nesse aspecto, a gente está falando também para os jovens hoje aqui no programa. Sempre temos uma mensagem especial que a gente aprende, né? Cada programa tem alguma coisa diferente que a gente gosta de compartilhar, quem sabe um objetivo especial para a gente, um desafio. Qual você acha que é o desafio que a Bahia deixa para os jovens do Brasil e do mundo? Eu respeito. É o desafio do respeito. Respeitar a diversidade, respeitar a diferença. É normal do ser humano, entre aspas, uma certa estranheza diante daquilo que é diferente. A princípio, mas uma vez que ele vem a conhecer, insistir com essa estranheza, já é estupidez. E é um passo para o racismo. Então, respeitar cada um no seu modo de ser, no seu modo de vestir, no seu modo de agir, ou seja, ter em Deus o seu exemplo de como tratar o outro, que é a paciência, a misericórdia e, sobretudo, o amor. É isso aí! Vamos nos amar mais, respeitar e ter empatia uns para com os outros. Pode esquecer de tudo que falamos no programa de hoje, menos disso, tá? E falando em conhecer uma cultura, em nos aproximar uns dos outros, em compreender outras realidades, que eu chamo a Kathleen. Ela escolheu um lugar muito legal para descobrirmos ainda mais sobre a fascinante cultura baiana. Hoje aqui eu vim passear, vim conhecer, porque eu sou do interior de São Paulo, moro em Botucatu. Comprar umas coisinhas, umas lembrancinhas. Como eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha, eu vim só dar uma olhada e comprar umas lembrancinhas para levar para o pessoal. Hemos comprado algunos regalitos para a família. Nós estamos a turismo aqui, somos de Curitiba e estamos passeando.
Gente, tem muita coisa por aqui, tem comida típica, lembrancinha, decoração, olha, dá para sentir um pouco do que a Bahia é feita por aqui. Nós estamos no Mercado Modelo de Salvador, um dos cartões postais da cidade, tanto é que 80% dos turistas passam por aqui. É muita gente, umas 10 mil pessoas todos os dias. Mas chega de papo furado, né? Vamos logo conhecer esse lugar. Josilene, me conta um pouquinho do que tem na sua barraquinha aqui. Tô vendo que tem muito tempero, muita coisa bem típica da Bahia. Dá uma explicada pra gente. O que é mais típico daqui são essas pimentas, que é tradicional daqui da Bahia. A massa do acarajé, esse aqui. O azeite de dendê, que é artesanal também, esse aqui. São todos artesanais, são produtos artesanais, típicos daqui e vêm todos do interior. Muito chique. Como é que você aprendeu a tocar berimbau? A gente, aqui na Bahia, quando a gente nasce, a gente ganha logo um berimbau de presente. O primeiro presente do baiano não é uma bola, é sim um berimbau. Então a gente já nasce tocando já. É um dom e também o dia a dia, né, que a gente tem com os instrumentos facilita que a gente aprenda a tocar os instrumentos. Principalmente o berimbau, que é o único instrumento que é unicamente típico da Bahia, né? Todos os instrumentos são tradicional do Brasil inteiro, mas o berimbau é um instrumento especificamente nosso, que foi os sábios que trouxe para aqui, que era o que eles usavam na hora da diversão deles, né? Quando eles tinham um templo assim, eles juntavam o berimbau com o atabaque e faziam uma dança que se chama capoeira, que é a dança tradicional típica da Bahia. Olha, não parece ser fácil tocar esse negócio não, demora um tempo pra aprender, não demora não? Mas tudo na vida é prática, qualquer instrumento que você quiser aprender a tocar, você tem que ter o instrumento e praticar. Na prática, o dia a dia que faz com que você aperfeiçoe, né, que fique legal, que você vai melhorando. Você vai se ouvindo e vai fazendo sons, ritmos diferentes. Então não é difícil. Difícil é não ter o berimbau. Se você tiver o berimbau, fica fácil. Entendi. Eu tô vendo que tem mais coisinha legal aqui na sua barraquinha. O que você tem de bom aqui? Nós temos uma variedade de instrumentos artesanais. Todos os instrumentos são feitos por a gente mesmo, com instrumento artesanal. Você pode ver um pandeiro totalmente típico da Bahia, com pele natural, com PVC, e dá para fazer o som também. Temos o ganzá de coco, que é um dos instrumentos mais simples de fazer. Um simples coco, né, e dá esse som aqui, ó. Kalimba, que também é um outro instrumento africano. Esse eu nunca tinha visto, kalimba? Kalimba também é um instrumento de origem africana, como o berimbau também é um instrumento de origem africana, né? Esse aqui se chama pau de chuva. É um instrumento que os índios usavam para chamar música. Um prefeito, né? Mas que os índios há muito tempo usavam para chamar música, para chamar chuva. E hoje a gente adaptou para música, né? Fazer os efeitos. Às vezes você está ouvindo uma música, o barulho da chuva, não sabe o que é esse aqui, o pau de chuva. A chuva mesmo não vem não, né? Não. Esse aí não aprendemos a chamar ainda não, mas estamos tentando. E olha, é tanta coisa legal e diferente que dá para passar o dia conhecendo e aprendendo. Afinal, o mercado resume bem a cultura local e faz parte da história de Salvador. Inaugurado em 1912, ele foi construído para ser um centro comercial. Porém, pensa num lugar azarado. O mercado já pegou fogo 5 vezes. Em uma delas, precisou ser demolido. Mas parece que agora está tudo bem. Os turistas, pelo menos, aprovam. Gostei, interessante. É bastante coisa, né? Pero muy lindo, todo muy lindo. La verdad que son todos muy agradables. Reflete bem a cultura, né, da local aqui de Salvador. Eu achei muito bom, bem organizado, não tem muito tumulto, muito bom. Me encanta, muy lindo, la gente muy buena, predispuesta para ayudarte. Sí, la verdad que me encantó todo. O mercado traz muitos símbolos que
caracterizam bem a Bahia mesmo, né? É muito bom.